Muito bem, meus amados irmãos, eu sou o professor Fernando. Para mim é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, né? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre planejamento estratégico no nosso módulo de administração eclesiástica, tá? Eu já quero compartilhar com vocês aqui o material, peço que você acompanhe, e é importante também que você já tenha lido o material, né? Já tenha feito aí as suas notas, né, em relação àquilo que nós estamos falando agora, tá certo? Eu digo sempre isso e repito, é importante que você também busque conteúdos complementares, né, para que você agregue conhecimento àquilo que nós estamos passando aqui, né, na sala de aula, no nosso bate-papo EAD, tá certo? Dando prosseguimento, então, ao que nós já falávamos, né? Já falamos a respeito do trabalho da administração em si, né? Que administrar, né? Segundo os teóricos da administração científica, né? Pode ser resumido como um processo, né? Processo que envolve planejamento, coordenação, né? Ou organização, execução ou direção, ou controle ou avaliação, certo? Esses 4 passos aí. E tudo começa, obviamente, no planejamento, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Isso é muito importante, não é? Para todas as tarefas e para todas as áreas da nossa vida, tá certo? Isso funciona para o nosso trabalho, para os nossos negócios, para a nossa casa, para as atividades domésticas, para as nossas atividades do dia a dia, para os nossos estudos, né? Quer seja o nosso curso de teologia, quer seja qualquer outro curso que você se dedique a realizar, não é? Profissional, ministerial, né? Para o crescimento pessoal, que seja. E também, é claro, que é o nosso foco principal nesta disciplina, as atividades ministeriais, não é? A atividade de administração na igreja. Mas, professor, existe isso? É claro que existe, né? É óbvio que este trabalho de administração, na grande maioria das vezes, né, é exercido principalmente pelo pastor, dirigente da congregação, né, pelo ancião, por aquele que é responsável pela direção, né, desta congregação, desta igreja, desta comunidade. No entanto, existem tarefas, né, existem funções de administração que podem ser exercidas, né, por membros aí que tenham a confiança da congregação para exercer esse tipo de atividade. E nessa atividade de administração, de gestão, né, nós já falamos que isso tem muito a ver com o conceito de mordomia, não é? Mordomia cristã, que nós vemos em outras disciplinas e veremos aqui ainda mais adiante nesse curso, tá certo? E falando aqui de planejamento, é preciso que nós, primeiramente, possamos entender qual é a definição de planejamento. O que é planejar? Ora, planejar é essencialmente um processo intelectual, não é? Onde o dirigente de uma organização, não é? De forma, veja bem que importante isso, consciente, de forma consciente, ele determina o curso de ação, a tomada de decisões com base em objetivos, fatos e estimativas submetidas à análise. Professor, o que significa isso, né? Eu vou explicar para você. Primeiro que todos nós, não é, na nossa vida, no nosso trabalho, ou seja lá em que atividade ou tarefa que nós nos propomos a realizar, nós fazemos um certo planejamento e muitas vezes isso é inconsciente, não é? Mas nós pensamos, com base no objetivo que temos, como nós vamos chegar
a determinado resultado, né? E às vezes nós fazemos isso inconscientemente. A gente simplesmente vai e faz, né? Mas o planejamento, do modo como nós estudamos aqui, fazendo parte de um processo de gestão, de administração, ele é um processo intelectual que se faz de forma consciente. É necessário ter consciência daquilo que se está fazendo, não é? É necessário que se calcule as rotas, que se calcule o método, o modo, não é? Que nós venhamos a fazer uma mensuração, não é? Uma projeção em relação ao tempo, em relação ao custo, em relação àquilo que nós precisamos empregar nessa atividade, não é? Quais recursos nós utilizaremos? É necessário recurso financeiro? Quantas pessoas são necessárias para executar esta tarefa, não é? É preciso equipamento, é preciso de um certo tipo de tecnologia, não é? Eu preciso de algum veículo, eu preciso de algum tipo de material. Do que é que eu preciso, né? Pensar nisso, raciocinar a respeito disso, faz parte do planejamento, né? Este plano de ação que nós traçamos, com vista em quê, não é? Num objetivo específico e determinado. Já falamos disso, né? Nós temos objetivos. Na nossa vida pessoal, nós temos objetivos, na nossa vida ministerial também não é diferente. A igreja tem objetivos, né? Nós já falamos disso, qual é a missão da igreja, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar de dois objetivos principais, né, dados por Jesus para a igreja, né, para a atividade ministerial da igreja, que nós veremos a seguir. Quando nós temos em mente estes objetivos, quando nós sabemos onde nós queremos chegar, né, nós temos, então, um alvo a perseguir, nós precisamos também ter, conjuntamente com os objetivos que temos, a ideia dos fatos. Nós precisamos ter consciência da nossa realidade, né? Do ambiente interno da nossa organização, da nossa congregação, da nossa igreja, não é? Da nossa comunidade, relacionando aqui quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são os recursos que eu disponho dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, não é? E também o ambiente externo, não é? Onde é que eu estou inserido? Quais são as oportunidades que eu encontro nesse ambiente externo para aplicar este curso de ação que eu estou traçando, né? Este método que eu estou desenvolvendo com o objetivo de atender, né, ou de atingir aquelas metas que nós nos propomos a atingir, né? Então, primeiro, é ter definido de forma consciência qual é o meu objetivo enquanto igreja, né? Tendo em mente esse objetivo, quais são os fatos? Qual é a minha realidade? Qual é a realidade da minha igreja, né? Quais são os recursos que eu disponho, né? Nós temos recursos financeiros, nós temos pessoal suficiente e capacitado para realizar esta missão, não é? Se nós não tivermos, então, nós precisamos de um planejamento prévio aqui, não é? Para que nós possamos ter condições de levar adiante o nosso objetivo principal, pregar o evangelho, trazer novas pessoas para a nossa congregação, discipular, evangelizar, ensinar aqueles que fazem parte da minha congregação, né? Tudo isso com vistas no crescimento do reino de Deus, tá certo? Esse é o nosso objetivo, crescimento do reino de Deus, pregar o evangelho, anunciar a palavra, discipular, formar obreiros, não é? Formar novos pregadores, novos evangelizadores, novos discipuladores. Então, se a minha missão é essa e eu não tenho recursos suficientes para fazer isso, eu preciso de um plano de ação para que eu possa formar
pessoas capacitadas para realizar isso, né? Eu preciso de um plano de ação para angariar recursos financeiros, né? Se é necessário recurso financeiro para pôr em prática esse plano de ação que eu pré-determinei, tá certo? Então, tenho em mente, de forma consciente, os meus objetivos, os fatos, né? E as estimativas. Eu preciso pensar nisso. Em quanto tempo eu desejo colher os frutos deste trabalho, né? Eu tenho uma estimativa. Como eu posso avaliar se o nosso curso de ação está funcionando, né? Se o nosso plano está funcionando? E nós devemos submeter tudo isso à análise, né? Esse é o nosso planejamento. É feito de forma consciente, tendo em vista, então, objetivos, fatos e estimativas. Quando eu vejo que é possível, é plausível realizar este projeto, então eu traço um curso de ação, não é? Eu vejo o que é necessário para realizar e como nós vamos realizar este projeto, não é? Então, nós temos um projeto de evangelismo. Como é que nós faremos isso? É de casa em casa? Nós vamos pôr um carro na rua? Nós vamos fazer isso através dos familiares da igreja, né? Dos amigos? Nós vamos levar estas pessoas que são conhecidas, né? Nós vamos levar o evangelho para a sala da casa deles, não é? Nós vamos trazer essas pessoas para a mesa dos membros da nossa igreja. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um trabalho na rua, batendo palma de porta em porta. O que é que nós vamos fazer? É uma cruzada evangelística? Nós vamos pôr um caminhão na rua e começar a cantar e pregar ali? Isso vai ser nas praças, não é? Nós vamos fazer isso através da internet? Nós vimos que hoje isso é possível também? Eu não sei. Você tem um objetivo que é evangelizar. Você tem um objetivo que é pregar o evangelho às pessoas. De que modo você vai realizar isso, né? E quais são os recursos necessários? Eu os tenho? Quais são as condições da minha congregação, da minha igreja? Não é? Eu preciso avaliar isso em algum momento para saber se isso está funcionando. Porque se isso não estiver funcionando, é hora de replanejar, é hora de fazer o meu planejamento novamente e traçar um novo curso de ação de forma contínua. Portanto, o planejamento é um processo intelectual que se faz intelectualmente, não é? É necessário raciocínio, é necessário cálculo, é necessário pararmos e pensarmos naquilo que nós desejamos fazer com vista em atingir o objetivo da igreja, tá certo? Preciso analisar o meu ambiente interno e externo, eu preciso avaliar estimativas, colocar tudo isso sobre análise e fazer isso de forma consciente. Traçando um curso de ação, eu passo a tomar decisões, né? Eu consigo decidir o que fazer, eu consigo decidir como eu vou e quando nós vamos realizar determinadas atividades, quais pessoas nós vamos colocar à frente de determinados trabalhos, né? E aí, quem sabe, começar a dividir em partes este nosso projeto, né? Este nosso plano. Tudo isso se faz no planejamento, é a parte essencial, então, do nosso processo de administração, tá certo? Olha só, planejar é, pois, dar corpo às ideias e aos propósitos, de maneira a localizar, identificar e estruturar as atividades, que nos levarão à consecução das metas, a que o planejamento se propôs atingir num determinado prazo, como um processo dinâmico, identificando os acontecimentos e transformando-os em decisões. Então, esse é o processo de planejamento, né? Eu começo a dar forma às ideias que eu tenho e aos propósitos, aos objetivos, identificando, localizando e estruturando as atividades, né? Que farão com que estes objetivos serão atingidos. É complicado nós falarmos de metas, né? E nós ligarmos isso ao trabalho ministerial. Porque talvez você esteja pensando, puxa vida, professor, eu vejo falar de metas no meu trabalho, na empresa onde eu participo, né? Mas veja, nós falamos, dos primeiros encontros nossos,
que a igreja ela deve ser tratada de forma distinta de qualquer outra de qualquer outra organização, né? Por ser a igreja uma comunidade tanto social como espiritual, né? Tendo como objetivo adorar a Deus, né? Sendo fiel à sua palavra, em adoração contínua e constante, né? E por aí vai, aquela série de coisas que nós vimos. Mas o objetivo, a missão principal da igreja é adorar a Cristo, tá certo? E o objetivo principal de cada congregação é pregar e ensinar o evangelho a todos os homens. Então, entenda, quando eu disser metas, entenda como sendo estes objetivos, né? O objetivo de levar o evangelho, de ensinar as pessoas, de pregar realmente a mensagem de Cristo, tá certo? E, para isso, não é só chegar na igreja e pregar, né? Nós precisamos pensar, nós precisamos planejar como essas ações elas serão realizadas, de modo a maximizar os resultados, né? Utilizando a menor quantidade de esforço e recursos possível, tá certo? Eu começar a ver frutos na minha congregação. E talvez o que falta, né, para o crescimento dessa congregação, quem sabe seja o planejamento. Tá certo? Então, eu preciso começar a dar forma a isso. Eu preciso começar a pensar a respeito disso e começar a fazer isso se tornar algo palpável, né? Olha só, planejamento, ele se propõe a atingir um determinado objetivo num determinado prazo, né? Você precisa avaliar isso, é muito importante, né? Nós não estamos falando aqui de um crescimento em número, né? E que você tem um prazo determinado para isso. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de começarmos a ver os frutos daquilo que nós estamos planejando, tá certo? De repente, você ainda está num processo de formação de obreiros, não é? De repente, você descobriu que para fazer um trabalho de evangelismo, da maneira como você idealiza, da maneira como você acha ideal, você precisa de pessoal capacitado para pregar, e aí você precisa treinar esse pessoal. Então, você vai planejar uma escola de obreiros de forma que essas pessoas adquiram o conhecimento, tá certo? E para isso você precisa determinar um prazo, né? Quanto tempo vai durar esse treinamento? 6 meses, 1 ano, 2, não sei, 1 mês, 3, 4 semanas? Isso aí é você que vai determinar com base nas necessidades da sua congregação. Tá certo? E desenvolver, então, um processo que seja dinâmico, onde as pessoas estejam envolvidas com isso, quanto mais pessoas, melhor, né? Identificando aqui os fatos, como dissemos, os acontecimentos, a nossa capacidade, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? As possibilidades que existem no ambiente, no bairro onde nós estamos inseridos, enfim, e com base nisso, transformando tudo isso em decisões, tá certo? Isso, então, é planejamento. Agora, o que é estratégia, né? Vamos pensar a respeito disso? No contexto da arte militar, a estratégia consiste no distribuir e aplicar de forma sensata meios de ação, ou seja, métodos, planos de ação disponíveis no conjunto dos cenários de combate. Então, que cenário é esse, né? É o ambiente no qual aquele exército, né, está inserido. Nós vamos fazer a análise desse ambiente, deste cenário, né, onde nós estamos inseridos. E pensar nesses meios de ação, nesse método, para quê? Nós possamos impedir ou dificultar ao máximo as possíveis iniciativas do adversário, ou seja, as ameaças. Quais são as ameaças que eu sofro nesse ambiente, não é? O que é que pode ocorrer que venha a me prejudicar? Então, eu tenho que pensar num curso de ação que impeça, não é, estas ameaças, que impeça as iniciativas do adversário. Tenho que pensar em todas as possibilidades, né? E levantar, então, as minhas defesas. Então, essa é a primeira coisa, né? Esses meios de ação, na análise do cenário de combate,
de forma que eu possa impedir ou dificultar ao máximo as possíveis iniciativas do adversário, ou seja, as ameaças que eu posso sofrer, e de forma que eu garanta a realização mais eficaz dos objetivos da campanha, não é? Como eu posso atingir o meu objetivo mais eficazmente, né? Como eu posso maximizar os resultados, reduzindo ao máximo possível a utilização de recursos, tá certo? Utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, como eu posso atingir o máximo de resultado possível? Então, essa é a tarefa da administração que vimos. E quando falamos de recurso, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser pessoas, pode ser material. Tudo isso é recurso, tá certo? E o nosso objetivo sempre é trabalhar de forma econômica, tá certo? E para isso é necessário estratégia. Para isso é necessário um planejamento. O alvo da estratégia, então, de um organismo qualquer, e aqui inclui a igreja, é garantir o seu êxito em determinado prazo, né? Como eu disse anteriormente, é necessário mensurar isso. É necessário que eu veja se todo o esforço empregado naquilo que nós nos propomos a fazer está atingindo objetivos, tá certo? No quadro de sua finalidade natural, estabelecida por seus dirigentes. Olha só, uma decisão estratégica dependerá da relação entre a organização e o seu ambiente. Eu só posso tratar, né, decidir em relação à minha estratégia, eu só posso tratar estrategicamente o meu plano de ação quando eu tenho essa ideia, quando eu tenho consciência, tá certo? Como dissemos já exaustivamente nessa lição, eu preciso, primeiramente, ter um plano. Eu tenho um objetivo e eu traço um plano de ação em relação àquele objetivo que tenho, analisando a minha organização, a minha congregação, a minha igreja, identificando os recursos disponíveis, as habilidades que temos, quais são nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fortes, não é? Qual é o ambiente que nós estamos inseridos, qual é o bairro onde nós estamos, tá certo? Se você tem a ideia de implantar uma nova congregação, né? Ou de iniciar um trabalho de evangelismo em um bairro periférico, né? Em um bairro pobre. Quais são as dificuldades das pessoas naquele ambiente? Percebe? O que é que as pessoas precisam ali, não é? Faz sentido eu montar uma igreja, né? Uma congregação, colocar lá um púlpito bonito, um pastor com bastante conhecimento teológico e a tratar naquele ambiente de conceitos teológicos complexos, né? Tratar a respeito de temas que são controversos, né? O que isso vai ajudar e agregar na vida das pessoas carentes deste bairro, né? De repente, as pessoas ali têm filhos com problemas com drogas, né? Mulheres sofrendo violência doméstica, né? Pessoas com dificuldade financeira, inclusive, para tratar de problemas de saúde graves, né? O que a igreja pode contribuir nesse ambiente, né? E a minha organização tem condições de estar nesse ambiente, de promover uma ajuda social, né? De repente, ajudando pessoas carentes com uma cesta básica, né? Como também um objetivo de trazer essas pessoas para que ouçam a palavra, né? Que tipo de pregação que está direcionada aos problemas cotidianos que estas pessoas enfrentam? Então, vejam, eu só vou ter êxito nesse ambiente em atingir o objetivo que traçamos, que é evangelizar essas pessoas, se eu tiver consciência da capacidade da minha igreja em relação às necessidades daquele ambiente no qual eu estou inserido. Isso fica claro para você, meu amado. Então, com base nisso, nessa análise deste ambiente, não é? Externo e interno, eu vou traçar, então, uma estratégia, eu vou traçar um plano de ação,
um método, tá certo? E tudo isso faz parte ainda do planejamento, de um planejamento que é estratégico. Com que objetivo? De atingir a minha meta, de atingir o meu objetivo num determinado prazo, tá certo? Eu preciso atingir o meu objetivo de forma mais eficaz, minimizando, então, recursos, né? E que o tempo também é um destes recursos. Percebe? Então, isso também, amados, veja que nós falamos de planejamento, organização, execução e controle. É necessário, nós vamos falar disso mais adiante, pensando ainda num método que seja estratégico, num planejamento que seja estratégico, avaliarmos, né, as atividades que já estão consolidadas nas nossas comunidades. Veja, perceba que às vezes nós temos determinados trabalhos na igreja, não é? Que foram instituídos com um propósito de edificar as pessoas, de evangelizar, de ensinar, enfim. Houve um propósito ao iniciar aquele trabalho, tá certo? Aquela atividade, aquele encontro semanal. Com o passar do tempo, as pessoas elas passam a ver aquele trabalho como algo sacramentalizado. Mas nós precisamos analisar, este trabalho que é feito, ele surge efeito, ele é eficaz, está atingindo o objetivo da igreja, que é evangelizar, que é ensinar as pessoas, que é glorificar a Deus, não é? Acima de tudo, tá certo? Este trabalho na minha igreja, ele está, muitas vezes, sobrecarregando muitos obreiros, não é? Você está ocupando uma pessoa que poderia estar exercendo uma outra atividade que fosse mais eficaz, tendo em vista os objetivos dessa congregação enquanto parte do corpo de Cristo, não é? Mas nós não deixamos de realizar aquele trabalho, porque ele foi sacramentalizado, não é? Mas aí fica aqui um ponto de reflexão. Para você que pode tomar uma decisão, para você que pode mudar alguma coisa, tá certo? Você que não pode, não adianta só ficar criticando, mas é uma boa reflexão para nós agora. Quais atividades na igreja que nós exercemos hoje e que não estão sendo eficazes naquilo que se propôs inicialmente, não é? Então, se isso ocorre, é hora de terminar este trabalho, né? E de fazer um novo planejamento. Iniciar trabalhos novos que sejam mais eficazes, não é? No sentido de atingir o objetivo da igreja enquanto parte do corpo de Cristo, enquanto igreja comissionada pelo Senhor, não é? Que evangeliza e que ensina, tá certo? Então, nós precisamos rever, amados, nós precisamos deste trabalho de controle. Então, vejam só, o planejamento estratégico na Igreja de Cristo, né? Ele é importante, não é? O que o planejamento estratégico tem de utilidade para as nossas igrejas? Se ele tem uma utilidade, qual é a utilidade? É possível desenvolver um programa de planejamento estratégico nas comunidades cristãs? Como que nós podemos fazer isso? Não saia daí, nós já voltamos em breve, não é? Dando respostas, né, a algumas dessas perguntas e muitas outras, né? Eu aguardo você.